Boa noite, sejam bem-vindos ao trabalho Uma Prática Escolar Contextualizada. Bom, esse trabalho parte da distância entre o grande acervo que a pesquisa produz nas diversas áreas da educação e a prática escolar, feita por professores com excesso de trabalho, uma rotina ocupada e que têm dificuldades a serem superadas diante das mais diversas ahn, situações que eles acabam passando, né? Existem soluções dentro do acervo feito pela pesquisa, e a gente precisa fazer uma ponte entre essas soluções, entre essa literatura, entre essa pesquisa e a prática docente. Bom, existe dentro do curso de licenciatura em Física na URGS a disciplina de pesquisa e ensino de física, né? Que tem como principal objetivo o projeto Prática Escolar, né? Ela coloca o estudante, o graduando, em contato com a área da pesquisa, né? E coloca em contato com professores da rede pública. E faz com que, a partir de alguma dificuldade proposta por professores da rede pública, seja pesquisado alguma solução, alguma proposta como solução, né? E dessa forma contribuindo para uma prática efetiva para o ensino na rede pública. Bom, desse trabalho foi entrevistada uma professora de ciências que dá aula para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, numa escola municipal de ensino fundamental afastada do centro de Porto Alegre, um bairro com baixo índice socioeconômico. Essa professora, ela é graduada em licenciatura em Química, ela tem uma pós-graduação em ensino ambiental e deu aula para diversos contextos, tá? Tem bastante tempo de docência. Chamou a atenção na entrevista dessa professora a atenção que ela e que o colégio tem com as famílias, né? Eles estão sempre atentos às necessidades dos estudantes e às necessidades das famílias dos estudantes. Eles são muito envolvidos com a comunidade, tá? Além disso, chamou a atenção o relato da professora dos estudantes que têm uma visão de ciência bastante distante da sua realidade. Eles entendem que a ciência é aquele estereótipo de laboratório de alta tecnologia que não tem nada a ver com o seu cotidiano. E também chamou a atenção o fato da professora falar que os estudantes têm uma matemática pouco desenvolvida. Tá? Ela relatou também que existe o laboratório de ciências e que é um espaço que ela usa bastante para engajar os estudantes e para propor atividades diferentes que possam impactar os estudantes, que possam ajudar ela, né? Diante dessa situação, ela relatou muito a dificuldade de contextualização. A professora, ela tem formação em química, né? Portanto, o ensino de física que ela propõe, principalmente no nono ano, né? Ele é bastante simples. Ele se baseia no livro didático, ele faz muito uso de fórmulas e o principal conteúdo ministrado é a cinemática. A professora, ela gostaria de mudar um pouco essa situação. Ela queria trazer uma física um pouco menos matemática e mais contextualizada, mais próxima da realidade dos estudantes. Algumas falas dela mostram bastante isso. A gente fala horrores isso de colocar o cotidiano, mas acho que tinha que tentar dentro do que tem naquela escola. Nos livros tem a física do cotidiano, mas não é isso que eu quero. Eu quero a física dentro da realidade deles, né? Então, algo que traga a ciência dentro daquela comunidade, né? Que afaste essa ideia de ciência realizada no laboratório de alta tecnologia. A outra frase. Eu quero ajeitar alguma coisa que eles possam chegar em casa e comentar com os pais que não têm estudo, porque eles fazendo isso, o pai vai se interessar. É uma maneira de trazer, porque é difícil trazer os pais, né? Então, não só preocupada com a visão de ciência dos estudantes, não só preocupada com o ensino dos estudantes, ela está preocupada com a comunidade em geral, né? Com os familiares, de tentar trazer ah, uma escolaridade melhor, uma ideia de ensino também para a comunidade, né?
Diante dessas situações, dessas falas, da conversa, dos problemas que a professora relatou, o assunto escolhido para pesquisar foi a contextualização. Os filtros, o delineamento da minha pesquisa, ela foi baseado, então, na contextualização para ensino fundamental, né? Ensino de física, com assunto de cinemática e feito com experimentos, né? Não foi possível buscar um único projeto com todas essas características, né? Acaba sendo muito específico, né? Portanto, eu busquei alguns artigos, alguns trabalhos que pudessem, cada um com a sua particularidade, produzir uma proposta de solução para apresentar para o professor. Os artigos selecionados são, primeiro, uma dissertação de mestrado do Eduardo Couto de Lima, que fala conforto térmico em residências como uma proposta de contextualização para o ensino de termodinâmica no ensino médio. Então, essa tese, ela traz muito a ideia do ensino de física térmica a partir da contextualização, pautado em atividades práticas e com um enfoque CTS, que relaciona a ciência, a tecnologia e a sociedade, né? Não traz a ciência somente pela ciência, né? Uma frase muito marcante no trabalho do Eduardo Couto de Lima é trazer a ciência para uma realidade mais próxima do aluno, que é exatamente o que a professora quer, né? O outro trabalho é um trabalho de conclusão de curso do Henrique Cândido Feitosa, feito na Instituição Federal de Educação de Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambuco, sequência didática no ensino de física, uma proposta utilizando jogo lúdico, experimento e simulação computacional, né? Então, aqui a gente tem o conteúdo que a professora costuma ministrar, que é a cinemática, né? E realizado através de atividades práticas, com jogos, com experimentos e com simulações computacionais, né? Para finalizar, o outro trabalho selecionado foi um capítulo que fala especificamente, de uma maneira um pouco mais teórica, sobre contextualização, que eu acredito que possa ajudar a professora dentro da sua ideia de contextualização. Porque por mais que os outros artigos tragam coisas próximas do que ela pensa, trabalhos próximos do que ela pensa, talvez nenhum seja específico ao ponto dela aplicar puramente, né? Sempre vai existir alguma diferença, sempre vai existir alguma especificidade. Portanto, a leitura de um trabalho, de um capítulo sobre contextualização pode ajudar. A sugestão de prática escolar contextualizada, né? O delineamento da minha proposta, ela passa por atividades experimentais de fácil execução, de acordo com o contexto da turma, dos estudantes, da comunidade, do colégio, e com que possa, de alguma maneira, chegar aos familiares, né? Então, a gente pode usar, primeiramente, parte do trabalho sobre física térmica, né? Naquela sequência didática existe a construção de um psicômetro com materiais baratos para a medida de umidade do ar e temperatura, para estudar justamente o conforto térmico das casas, né? Então, isso traz grande envolvimento da família com as medidas, porque os psicômetros eles vão para casa e as famílias realizam as medidas, né? Pontos a serem avaliados, né? Essa atividade ela acaba sendo pensada para o ensino médio, tá? Mas é possível, eu acredito que é possível simplificar ela para uma aplicação no ensino fundamental. Mas a gente teria que ver também se essa atividade ela é adequada no contexto da escola, né? Se seria pertinente estudar física térmica, se valeria a pena, se seria interessante para o contexto da professora. Além do mais, ela teria que fazer uma mudança de conteúdos, né? Porque a princípio ela não está habituada a estudar física térmica com o nono ano. Então aqui tem uma ilustração da atividade de construção do psicômetro dentro da sequência didática apresentada pelo Eduardo. O outro trabalho, a gente pode usar a grande quantidade de atividades sobre cinemática feitas no TCC sobre
sobre a cinemática, né? Então, existem três módulos, né? Um sobre medidas e comprimentos, outro sobre movimento uniforme e outro sobre movimento uniformemente variável. Cada módulo vai ter um jogo, um experimento e uma simulação computacional. São de fácil execução, fácil preparação e podem atingir os familiares também, né? Acredito que, como ponto a ser avaliado, a simulação computacional talvez não seja adequada ao contexto da escola pela falta de materiais, né? E, bom, os outros experimentos talvez possam sim ser adequados, né? Então aqui tem uma ilustração do experimento de movimento uniformemente variado que relaciona o ângulo da queda da bolinha com a aceleração. Como conclusão, eu agradeço bastante a professora pela sua disponibilidade, pela sua abertura e por ter me proporcionado um momento bastante importante na minha graduação. Eu ressalto a importância da aproximação entre a pesquisa, entre o acervo, entre a literatura existente e a prática escolar, que necessita dessa literatura, e aproveito para falar que contextualização não é trivial. Cada situação vai exigir uma especificidade e a gente vai ter que se adaptar. Então, eu agradeço a atenção de todos e esse foi o trabalho.